E nesse vídeo que eu vi lá do Wagner, você comentou sobre um livro da tua mãe, não é? Teve uma obra. Isso, arte E espírita. então, e aí, acho que quando você teve no primeiro episódio, no aspecto pessoal, acho que você não chegou a falar, não sei se é algo que você diz assim, me despertou a Não, curiosidade. Aí eu então, ia perguntar até antes, mas puxa, se você me fala, eu trazia um de presente, olha. olha que legal. Ainda hoje eu peguei um livro dela na mão. Minha mãe, além de uma artista, de fazer esculturas, pinturas, tocar violino, era uma artista compor, é a artista completa. E ela também escreveu. Ela tem obra de poesia e tem uma de arte espírita muito legal. Arte espírita, que é onde ela fez um apanhado dentro das obras do Espiritismo, os autores mais é, clássicos, né, como Leon Denis, o próprio Rivail, o próprio Allan Kardec, né, dentro das obras básicas, ela pegou tudo que fala sobre arte, porque a arte é uma forma de educação. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tive oportunidade, você sabe, tem um portal Allan Kardec, lá na Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde um pessoal lá, que também, através do Alexander Moreira, aquele Charles Kempf, também tem o Sete Bastos lá, que também são pesquisadores, porque a partir de 2018, a Biblioteca Nacional da França, ela digitalizou todos os documentos. Então tem muita coisa do Allan Kardec, mas muita coisa. E eu Mas, dou uma aula sobre Allan Kardec, então a minha aula hoje é 99% sobre o professor Rivaio e só 1% sobre o Allan Kardec. E você passa a conhecer essa figura extraordinária que foi o Allan Kardec, antes de se tornar Allan Kardec, o professor Rivaio. E ele fala muito da questão da educação. E ele era uma pessoa muito sensível, uma pessoa carismática e muito generosa. E ele estava falando que uma das viagens que ele fazia a Suíça, porque ele tinha um contato, ele fazia questão de colocar discípulo de Pestalozzi, ele fazia questão disso, porque Pestalozzi era um ícone na Europa. Mas por quê? Porque a educação naquela época, a criança era uma criança, era um adulto em miniatura. A cobrança em cima da criança era muito grande, as crianças, uma boa parte eram órfãos porque os pais estavam na guerra, o tratamento era muito através de castigos. E o Pestalozzi, ele, a esposa dele, a senhora Pestalozzi, eles desenvolviam um trabalho fantástico em Verdun, que era tipo um pai para as crianças. Ele acolhia todos da forma que eles foram criados, dentro da sua religião, respeitando. E o Rivaio, quando criança, bebeu dessa fonte. E então ele, vez ou outra, ele ia para a Suíça para visitar institutos de educação. E num instituto lá em Montjoie, ele vê uma escola onde fica abismado com o carinho que a professora tinha com os alunos. E ele está falando que quando você tratava os alunos com castigo, com esse rigor, sem uma energia adequada, ele estava dando chances à criança retribuir através de má educação, de rebeldia e assim por diante. Então era uma resposta da criança frente à agressão que ela sofria. Olha que interessante. Então, a arte é uma maneira de educar. Por exemplo, hoje eu fui na minha primeira aula, eu fiz piano quando criança, né? E hoje e eu vou. aprendeu quando criança ou não? Não, eu fiz 3 anos de conservatório, né? Então, mas tinha 10 anos, 11, 12, por aí, né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer piano. Porque há uns anos atrás, eu estava almoçando com o Sérgio Felipe de Oliveira, aquele psiquiatra, Sim. sabe quem é? Sim, ele faz um trabalho da glândula Isso, pineal, isso. né? E aí eu falei, Sérgio, eu estava voltando de uma travessia no mar. Aí eu falei para ele que estava voltando, e ele é nadador também, o Sérgio. Mas ele é um exímio pianista. É um exímio Eu pianista. já vi no Instagram dele. Ele toca muito bem. A Globo fez um programa com ele. Aí eu falei, Sérgio, eu estou muito tempo sem tocar piano. Mas aí ele falou, então vamos fazer uma aposta. Daqui 30 anos, 30 anos, acho que a gente tinha uns 40, vai.
eu vou me encontrar com você e nós vamos nadar até o farol, onde eu nado, e você vai tocar alguma coisa comigo no piano. Eu falei, então tá bom. E o tempo tá passando, eu falei, não. E hoje eu tive a minha primeira aula. Aí você já contou quanto falta pra dar os 30. Eu já comecei a ficar apavorado. Aí eu falei, tive a minha primeira aula de piano com o maestro Mário Tiroli, que é um ícone aí na cidade de Santos, né? Então a educação, a arte, Legal. é uma forma de educar. E minha mãe, muito sensível, ela tem muitos quadros pintados. Então essa obra eu me comprometo a trazer aí para você de presente. Legal, meu. Que Qual que é o nome da sua mãe? Eneide de Santos. E o que acontece? Agora, a Arvênia, que é nossa prima, Arvênia Prada, aquela médica veterinária, falou que a Federação Espírita quer publicar o livro. Olha que legal. Então é isso. A educação pela arte é fantástica. Então, E sua mãe já desencarnou? já desencarnou, tem uns 3 anos. Não, mais. Tem uns 7, 8 anos por aí. Então, vale a pena a gente colocar uma criança para aprender um instrumento musical. É um dever nosso. É um dever nosso. Tem que, mas meu quer só judô, quer isso. Não, mas faça como opção um instrumento musical. Deixe à vontade. Estimule. Porque a gente precisa estimular as crianças esse lado mais sutil. O desenvolvimento do espírito, o espírito desenvolvido, ele tem a arte desenvolvida. Perfeito. Ele tem a arte desenvolvida. Einstein, ele não era só um matemático, mas ele era um exímio violonista, né? Tanto é que ele quando a Mileva vai desencarnar, ela pedia para ele ficar tocando violino, ele já era separado dela, havia casado novamente, mas tinha um carinho pela Mileva, por tudo que aconteceu na vida, no começo da vida deles, onde perderam uma filha por escarlatina e não teve chance de conhecer. Posteriormente, ela vem falecer por conta de um câncer. Então, a arte ela tem que estar presente na nossa vida, porque a arte ela vai tocar as fibras mais sensíveis do ser humano. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.